Oi crianças, tudo bem? Eu vim trazer a palavra de Deus para vocês hoje, que está no texto bíblico. Lá na palavra de Deus que diz assim, 1 Samuel 16, 14 e 23. E a lição de hoje é o amigo músico. O amigo músico é um rapazinho chamado Davi. Ele cuidava das ovelhas lá no campo, onde tinha as árvores para elas comerem, ficar tudo bonitinhas, fortinhas, elas descansavam. E aí ele via que as árvores eram bonitas, ele via que o céu era bonito, que o sol brilhava forte, que as árvores eram bem verdes, e via que Deus era tão poderoso que criou todas essas coisas. E aí ele pegava o instrumento dele, que era a harpa de Deus. Como pode ser o teclado, como pode ser um violão, uma bateria e muitos instrumentos. E principalmente a sua voz, porque ele louvava de todo o coração. Houve-se um tempo em que o povo de Israel não tinha rei, ele tinha um profeta chamado Samuel, que recebia os recados da parte de Deus e ensinava a vontade dele ao teu povo. O povo começou a pedir um rei para o profeta Samuel, dizendo: queremos um rei, queremos um rei, mas nós não temos rei. Todos os outros povos têm. Eles não entendiam que tinha muito mais. Eles tinham o Rei dos Reis, o poderoso de todos, o próprio Deus. Pediram tanto que o profeta falou com o Papai do Céu e ele disse para escolher um rei. Então eles escolheram o rei Saul. Ele era um jovem forte, alto, bonito, e assim ele foi coroado como rei. Passou tempo, e aconteceu que o rei Saul já não ouvia mais a voz de Deus. Por que ele não ouvia? Porque ele não obedecia, ele fazia coisas muito más, fazia coisas que não agradavam a Deus. Por causa disso, o Espírito de Deus que habitava nele foi embora. E aí o Saul começou a sofrer, a ficar triste. Tudo que acontecia na vida dele não dava certo, ele não conseguia dormir, ele não conseguia conversar com ninguém por causa das vozes más que ele ouvia. E um dos servos do Saul, vendo o que estava acontecendo, falaram para o rei mandar um homem que soubesse tocar um instrumento. E quando o espírito mal viesse, com o toque do instrumento, o espírito mal ia embora. E aí ele melhorava. Um dos servos do rei disse: eu conheço um homem. O nome dele chama Davi. E toca muito bem. Ele era forte, valente, falava muito bem. Tinha uma boa aparência. E o Senhor, que é o principal, habitava na vida dele. E ele amava, e o Davi amava o Senhor tanto do coração dele, que quando ele louvava, tudo ia bem. Foi então que Davi foi morar lá com o rei Saul. E aí, toda vez que o rei Saul pedia pro Davi tocar a música, o rei Saul ficava muito contente, porque os espíritos maus que habitavam no rei Saul ia embora. Aí Davi pegava sua harpa e começava a tocar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. E aí os espíritos maus iam tudo embora. E aí vinha o Espírito de Deus confortando, consolando nossos corações, trazendo alegria, sorriso. E aí, aquele que o Davi cantava, tudo melhorava. Então, a gente também tem que fazer isso. A gente também tem que louvar
cantar, falar do amor de Deus para as pessoas também melhorar. E aí o rei Davi, além dele tocar, ele escrevia. E além dele escrever, ele falava com o Papai do Céu. E falar é orar, entregar tudo que a gente sente para o Papai do Céu. Vocês sabiam que todas essas formas de louvar a Deus? Se a alegria é muito quando a gente louva de todo o nosso coração, pois sabemos que louvar, falar bem, elogiar, cantar. Se você for um amigo de Deus, como foi Davi, Deus pode usar você para alegrar as pessoas, para mostrar para as pessoas que o Deus que a gente serve é um Deus fiel e que cuida da gente. E a gente vai descobrir o amor tão grande que Deus tem por nós. E agora eu vou passar um desafio para vocês. E esse desafio é assim. Vocês vão juntar, pedir para a mamãe, ou para o papai, ou para alguém para fazer com vocês. Vai ficar uma pessoa lá, que no caso é o André, vai segurar o copo e eu vou estar aqui. Esse desafio vai ser assim, vocês vão cantar essa musiquinha que eu vou ensinar, vocês vão gravar e postar lá no grupo da igreja, tá? E é assim, ó. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Obrigada, André. E agora eu vou deixar para vocês o versículo que eu queria tanto que vocês gravassem. Então, um versículo de memorização, que diz assim: louve a Deus e sejam agradecidos a Ele. Em Salmos 100, versículo 4. Isso quer dizer que para vocês louvarem todo o tempo, louvar por essa oportunidade que nós estamos aqui, por estar buscando mais a Deus, tá bom? Muito obrigada!